Bom dia, feliz sábado. É um privilégio estar aqui com vocês, viu, gente? Nessa semana, abrindo, né? A gente está aí abrindo a semana de evangelismo e colheita. E também hoje é comemorado, né, todo ano, o sábado da mulher adventista. É um dia especial. Mesmo que não tivesse esse evangelismo, né, que está tendo, nós estaríamos num sábado especial que é das mulheres adventistas, tá? E a irmã pediu para eu falar um pouquinho a respeito sobre a missão da mulher. Deixa eu falar só um pouquinho. A missão da mulher, gente, eu acredito que na igreja ela já existe há muitos anos, não é? A gente sabe que eu, desde quando eu era criança, meus pais, eles faziam um pequeno grupo em casa, e em casa nós somos em 3 mulheres e tem um menino, né? E ficava por conta das mulheres fazer toda a organização, fazer para poder receber os convidados, alguma torta, algum bolinho, algum chá, né? E nós ficávamos recepcionando as pessoas que vinham. Nós éramos as recepcionistas nesse pequeno grupo, e ali a gente estudava sobre as revelações do Apocalipse. Eu não sei se é da época de vocês, mas tinha até um livrinho que a cada pequeno grupo a gente estudava. Então, eu costumo dizer que muitas vezes as mulheres, o papel, né, das mulheres, não só na igreja, mas também na sociedade, ela tem sido bem grande. E na igreja, nesses últimos anos, né, que são mulheres, não é verdade? Então, a mulher tem um papel fundamental na sociedade, na igreja, dentro do lar, no local de trabalho, ou até mesmo dentro de algum ambiente em que ela vai fazer toda a diferença, não é? Nós já somos protagonistas de histórias inspiradoras. E eu gostaria de passar para vocês um testemunho de uma médica muito interessante. Eu gostaria que vocês assistissem antes da gente abrir a Bíblia e entrar aí no sermão propriamente dito, tá? Vou pedir que coloque para mim, por favor. Há 23 anos atrás, eu frequentava outra denominação, mas eu sempre buscava um sentido para a vida. Eu sempre buscava a presença de Deus, entender por que eu estava nessa terra e o que aconteceria comigo depois. Foi aí que eu estava numa fase budista, porque eu já tinha passado por outras fases religiosas. Mas na minha fase budista, eu decidi que eu iria para a Índia, para o Tibete. Nesse momento, quando eu estava me dirigindo a uma agência de turismo para comprar a passagem, eu passei por uma igreja e fiz uma breve oração e pensei assim: na Índia não tem Jesus. Quando eu parei no próximo semáforo, veio um aleijado na minha direção e ele era muito doente. Ele, além de não ter os 2 braços, ele não tinha as 2 pernas e era uma figura muito diferente. E ele não olhava dentro dos meus olhos, mas eu podia perceber que a esclerótica dele, que é essa parte branquinha do olho, era muito branca e ele não olhava para mim. Aquela imagem me deixou assim de forma muito constrangida. Eu logo peguei um dinheiro, entreguei para ele, e ele, com toda a dificuldade pela sua condição física, ele conseguiu tirar um pequenino livro da sua bolsinha e me entregou, que estava escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu senti uma coisa diferente. Eu já vinha sentindo com o encontro com o aleijado. E eu decidi que eu não iria comprar a passagem para a Índia. Naquele dia eu encontrei a minha psicóloga. Eu não sabia que ela era adventista, mas eu sabia que ela orava por mim. Mas naquele dia, quando eu contei a história, ela perguntou para mim se eu gostaria de estudar a Bíblia, que ela não deveria falar sobre isso num setting terapêutico, mas ela achava que aquela pessoa teria sido um anjo. E no dia seguinte eu já fui para a igreja adventista que eu frequento até hoje, e quando eu entrei no culto, tocava uma música muito linda chamada O Senhor Está Aqui. E eu tinha certeza que o Senhor estava lá. E eu me senti muito acolhida pelas pessoas. O sermão tinha sido dirigido para mim. As pessoas que me abraçavam
eram muito doces, eram muito acolhedoras. E eu decidi voltar à tarde, porque teria uma palestra sobre profecias. Uma senhora sentou ao meu lado, perguntou meu nome, me acolheu de uma forma também muito doce e chamou um dos diáconos para que me desse um dos livros importantes da igreja naquela época, chamado As Profecias do Apocalipse e o Terceiro Milênio, do Alejandro Bullion, o qual eu li das 19 a 1h da manhã, inteirinho. E quando eu fechei o livro, eu pensei, eu nunca li uma coisa tão lógica na minha vida. Acho que era o que eu buscava há tanto tempo. E foi assim que tudo começou. Minha mãe, com 80 anos, ela resolveu estudar a Bíblia com a mesma obreira que me deu aula. E depois de 2 anos de estudo, com 80 anos, mamãe se batizou. Papai se batizou com 90 anos. Os dois já são falecidos, mas eu sei que vou reencontrá-los no céu. Eu sou médica, não trabalho na obra diretamente, mas faço trabalho missionário no meu consultório e faço o possível para que mais pessoas encontrem Jesus. Deus é um Deus maravilhoso. O Espírito Santo, ele trabalha de forma individual. Ele sabia que para me converter teria que ser por meio de livros, porque eu adoro estudar, eu gosto demais de ler. E vieram 2 livrinhos. Um livrinho que talvez um anjo tenha me entregado, muito pequenininho. E depois um livro muito maravilhoso que é sobre as profecias do Apocalipse. Nós temos que ter isso em mente, que o Espírito Santo é que faz a obra, ele que atua individualmente nas pessoas. E a nossa missão qual é? É a missão de servir de ponte entre o Espírito Santo e as pessoas que vão ser acolhidas e escolhidas para conhecerem a Jesus. Pode ser por meio de uma música, de uma palavra, até de uma receita de doce, mas sempre com muito amor e carinho. É assim que o Espírito Santo atua. Comigo, provavelmente foi por meio da intercessão que a minha psicóloga fazia por mim. Eu nem sabia que ela era adventista, mas eu sentia muito amor e eu tinha certeza que a sabedoria dela vinha do céu. E é assim que nós devemos ser. Nós temos que ser luz do mundo e representar o céu para essa humanidade que está tão sofrida agora. Que coisa linda, né? Que testemunho lindo, né? Mulheres em missão, ela é repleta do poder do Espírito Santo, não é? Que durante essa semana, todas que forem pregar aqui, possa estar pedindo que o Espírito Santo esteja com elas. Eu peguei o papel para orar durante essa semana, igreja, para poder receber o Espírito Santo. Cada um de vocês deve ter pego uma cor diferente, não é? E não deixe de orar. Neste momento eu vou pedir que você feche os olhos, que nós vamos pedir a presença do Espírito Santo ao abrir a Bíblia. Querido Deus, neste momento eu quero entregar nas tuas mãos todas as pessoas que estão aqui presentes. Que o Senhor apague os nossos pecados, não olhe para as nossas transgressões, mas entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Que possamos ser instrumentos teus ao levar a tua mensagem àquelas pessoas que necessitam. Usa-nos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O primeiro personagem que eu vou estar conversando com vocês hoje é João Batista. Tá? Vocês conhecem a história de João Batista, né? João Batista era filho de Isabel, de Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. E Zacarias era um sacerdote, tá? João, ele tinha uma vida totalmente diferente, tá? O texto bíblico, eu vou pedir que você abra em Lucas, capítulo 1, versículos 76 até o 80. Eu vou esperar você abrir para a gente poder fazer a leitura bíblica. Lucas, capítulo 1, versículos 76 até o 80. Todos encontraram? Amém, ô misericórdia? Amém, né? Então vamos lá. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 67, esse daqui é o cântico de Zacarias, tá? Mas eu gostaria só de ficar nesses versículos 76 ao 80. Por quê? Porque aqui a gente vai perceber a vida de de João Batista, né? Zacarias era um profeta e ele era um verdadeiro cristão. Só que eu fui ler um pouquinho a respeito da vida de João Batista no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 10, que diz A Voz do Deserto. Ali conta um pouquinho sobre a vida de Zacarias. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas das características que encontrei na pessoa de Zacarias. A primeira dela era que Zacarias era santo. Ele era santo porque ele foi chamado como mensageiro de Deus, não é verdade? E para que ele pudesse levar pessoas a Cristo, ele tinha que ser santo. E aqui fala que João Batista era um santo homem de Deus. Como filhos de Deus, também temos que ser santos. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que está na igreja, você que foi escolhido pela comissão da igreja, que você tem cargo, que você participa, Deus chamou você para uma grande obra, não é verdade? Então, João Batista, ele foi chamado, e você também é chamado por Deus. Quando você é chamado para um departamento, quando você é chamado para poder realizar alguma coisa na igreja, Deus vai te santificar. Deus, ele te escolheu. Então, a gente pode dizer assim, que Deus escolheu você. Deus te chamou para uma obra, para um ministério. Ele separou você para isso. E quando isso acontece, você é santificado por Ele. Porque você vai dedicar um tempo da sua vida para poder realizar a obra de Deus. Tá? Você é santo? Você tem usado os dons que Deus deu a você para levar o evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem? Ou para aquelas pessoas que estão sofrendo? Você tem se colocado nas mãos de Deus? Você tem separado um tempo para estar a sós com Deus? Esse é a primeira característica que está escrito no Desejado de Todas as Nações sobre João Batista. A segunda, João Batista, ele era disciplinado. Isso daqui a gente vê muito no dia a dia, né? Por que João Batista era disciplinado? Porque ele vivia numa cidade onde as pessoas tinham mais vontade dos prazeres pessoais, eles tinham vontade de participar das festas em que eram oferecidos, eles bebiam, eles não se preocupavam com aquilo que era certo, e João Batista se separou disso. Ele não aceitou viver essa vida. Ele tinha um caráter firme, ele era decidido, ele era focado, e nada do que acontecia ao redor dele era capaz de distraí-lo, de desviar ele da missão que ele tinha escolhido, que ele tinha sido escolhido, não é mesmo? E aí, João Batista, ele era disciplinado, ele era santo e ele era disciplinado. E você, como filhos de Deus, como filhas de Deus, você é disciplinado ou você é desorganizado, bagunçado, não tem hora para nada, faz as coisas tudo correndo, tudo de qualquer jeito? Então, nós precisamos ser disciplinados, como João Batista foi. A outra característica que eu podia dizer, ele era reformador. Mas como assim reformador? Quando a gente fala reformador, é uma pessoa meio assim que chama muita atenção do outro, critica, né? Mas não. Na sociedade em que João Batista vivia, que era uma sociedade desregrada, João Batista não fez uma campanha, ele não fez um projeto, ele não fez movimento, ele não fez cartaz, ele não fez propaganda, ele não fez marketing, ele não fez nada disso. Sabe por quê? Porque quando menciona João Batista como um reformador, quer dizer que o estilo de vida dele, primeiro que na aparência ele era uma pessoa muito simples.
Ele se vestia de forma simples. E o comportamento de João Batista revelava quem ele era. Então, a mudança na vida de João Batista mostrava para ele que a sua vida era diferente. Então, ele mesmo é que fazia a propaganda através do jeito dele ser. Ser reformador não significa que você tem que mostrar para os outros aquilo que está errado. A mudança tem que vir dentro de você primeiro. E não você apontar o dedo para os outros e dizer o que ele precisa mudar. Você tem que mudar primeiro. O seu comportamento é mais poderoso do que um sermão que você escuta. A sua atitude vai falar muito mais alto do que você ficar aqui ouvindo a palavra. Se a tua vida está pautada em Deus, as tuas atitudes vão falar mais alto. E é por isso que coloca João Batista como um reformador. Você é um reformador? Agora, o próximo. João Batista era estudioso. Ele não frequentou escolas, ele não frequentou locais onde os professores de teologia falavam muito a respeito da Bíblia. Não. Sabe por quê? Porque ele escolheu ir para o deserto, que era um local literal e simbólico. Ele preferiu se isolar e se concentrar. O tema que João Batista estudou foi a natureza e o Deus da natureza. Então, quando ele estava no deserto, ele tinha tempo para poder se concentrar, ele estava sozinho, lá ele encontrou a escola e o santuário. No deserto ele ficava sozinho, meditando, ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque João Batista, ele queria ter uma experiência diferente com Deus. Ele queria ter um momento a sós com ele. E ele bebia desse conhecimento. Será que você e eu precisamos ter o nosso deserto? Meu marido tem um sermão muito interessante sobre o deserto. Será que nós precisamos escolher algum local para a gente poder ficar a sós? Lá na sua casa mesmo. Encontre um lugarzinho, no seu escritório, no seu quarto. Eu conheci uma pessoa que gostava de ficar no chuveiro. Era o momento dela sozinho com Deus. Que era um momento que ela tinha para orar, para conversar. E aquilo passava um tempo e é o aprendizado. É a comunhão, é você que escolhe, não é mesmo? Você precisa ter um local diariamente onde você possa ler, estudar, orar, meditar, aprofundar e escavar a verdade. Você é um estudioso? Agora eu vou para outra parte. João Batista, ele era sociável. Será? Mas ele vivia no deserto? Como é que uma pessoa pode ser sociável se ele vive no deserto, se ele vive sozinho? Aí eu falo muito pelo contrário do que vocês pensam. João Batista, ele não era um alienado, ele não era um ermitão, ele não vivia isolado das pessoas. Ele tirava um tempo para estar a sós. E diz que quando ele estava a sós, ele pedia a Deus que mostrasse para ele qual era o caráter dos homens e como ele poderia atingir o coração das pessoas através da sua vida. Então, João Batista não era uma pessoa antissocial, ele era sociável. Ele pedia a Deus, quando ele estava sozinho, que ele queria chegar ao coração das pessoas com a mensagem do céu. E João Batista tinha uma personalidade interessantíssima. E ele misturava o estilo introvertido dele e extrovertido. Na sua introversão, ele ficava isolado, no deserto, sozinho. E na sua extroversão, ele ia para a cidade, se misturava com as pessoas e falava a respeito daquilo que precisava. E a vida de João Batista é um tremendo puxão de orelhas para a gente, não é mesmo? Que pensa que na vida do cristão se resume apenas em morar nas montanhas, ficar criticando o mundo, né? Achando que ele está salvo e os outros estão perdidos. E aqui eu achei interessante que fala que aqueles que buscam esconder sua religião, ocultando-a dentro de muros de pedra, perdem valiosas oportunidades de fazer o bem, não é? Quando nós temos um contato nas relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. Quer dizer, eu sou a pessoa que vou levar a mensagem para aqueles que precisam, não é?
Você é sociável ou você vive no seu cantinho e não conversa com ninguém? O próximo, João Batista era singular. João Batista era único, ele era diferente. E diz que ele saía de onde ele estava, que ele tinha tido um tempo para poder conversar com Deus, e as palavras de João Batista, quando ele estava no meio social, eram incisivas e convincentes. Ele denunciava a corrupção, repreendia os pecados, e todos se comoviam com o que ele falava. E lá no livro Desejado de Todas as Nações, diz que multidões afluíam ao deserto. Quer dizer, as pessoas saíam de onde estavam para poder ir até João Batista para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, mesmo ele sendo singular, único e com o jeito dele próprio, as pessoas gostavam de ouvir ele pregar. Você é singular? João Batista também era um pregador entusiasta. Ele era poderoso na palavra. Quando as pessoas ouviam João Batista, elas olhavam e diziam assim: e agora, João Batista, o que nós precisamos fazer para poder seguir o caminho? O que a gente tem que fazer? Então ele dizia assim, em Lucas 3, no versículo 10 e 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E João Batista, então, advertia os publicanos contra a injustiça e os soldados contra a violência. E aí eu falo, quem gosta de pregar, quando pregar, seja como João Batista. Fale aquilo que precisa ser dito, não é? Você é um pregador ou uma pregadora entusiasta? Mas tem um ponto aqui que é o último e eu acho muito importante. A última característica de João Batista é que ele era humilde. E ele sabia quem ele era, qual era a missão dele, mas ele também sabia quem ele não era. E eu achei interessante, porque ele sabia que ele não estava ali no lugar do Messias, ele não era o Messias. E ele deixava isso bem claro para as pessoas que perguntavam, né? João Batista, ele reconhecia que ele tinha uma missão muito importante, mas ele sempre se manteve humilde. Ele nunca achou que era a cereja do bolo, que ele que estava abrindo o caminho para o Messias. Ele continuava se colocando no deserto, se colocando nas mãos de Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar, mas ele era decidido, ele era corajoso. Ele pedia que Deus o usasse para levar a mensagem às pessoas, não é? João Batista, ele sabia quem ele era, mas também sabia quem não era. Humildade é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza e das nossas limitações. João Batista ele nunca achou que era Deus. E as pessoas, né, os fariseus, os sacerdotes, queriam que ele falasse. Mas ele sempre dizia, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas para aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. O que vem depois de mim os batizará com o Espírito e com fogo. Você é humilde? Você consegue colocar as pessoas acima ou você não consegue? Eu quis compartilhar com vocês algumas poucas características da pessoa de João Batista. Ele era santo, ele era disciplinado, ele era reformador, ele era estudioso, sociável, singular, um pregador entusiasta e João Batista era humilde. Você consegue imaginar o efeito de todas essas características em conviver com uma pessoa assim? Maravilhosa, né? Fantástica, não é mesmo? O efeito será extraordinário. Muitos deram ouvidos às instruções de João Batista. Que nessa semana nós possamos pensar nas características de João Batista e orar para que o Espírito Santo coloque dentro de nós algumas delas, né? Ou se não todas, para que nós possamos também levar a mensagem àqueles que precisam, transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe neste sábado, que possamos orar pedindo o Espírito Santo durante essa semana.
Amém. Querido e santo Deus, nós te damos graças pela vida de João Batista, que nos ensina lições importantíssimas para que sejamos homens e mulheres a serviço do Rei. Que pela tua graça e misericórdia preparemos o caminho do Senhor através de nossa vida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.